Deixa eu contar uma historinha para vocês, ainda falando de carro elétrico. Então, o que eu acho do carro elétrico? Eu acho o carro elétrico uma coisa sensacional. Para uso urbano, é sensacional. Para você viajar, é complicado. Mas você tem acesso a algumas outras tecnologias, certo? Você está na Jaque, a Jaque especialista em carro elétrico, só tem carro elétrico aqui por enquanto. Você falou que vai trazer um híbrido, até ia te perguntar isso mais para frente. Mas você não acha que algumas tecnologias vão avançando e esses carros que tem hoje aí, a gente vai olhar para eles que nem a gente olha para os Miura, fala assim, nossa, a gente achou que era o máximo e 10 anos depois veio coisa que deixou tudo aquilo obsoleto. Porque para celular isso já é complicado e um celular caro custa 10 mil. Um carro de 150 mil, daqui 5 anos, o mesmo carro de mesmo preço vai fazer 900 quilômetros com uma carga, o cara vai ficar maluco. Você acha que não vai ter isso? Eu contei para você as evoluções das baterias? Não. Você contou a história que pegava fogo da GM. Essa aí já foi. A dos aviões, da Boeing. Do avião também, Então, o que acontece é o seguinte, ninguém sabe o que vai acontecer com uma bateria daqui a 10 anos. Uma bateria de carro. Então, cada vez que você decide aumentar a densidade energética, você aumenta o risco. Porque você tem que ter mais pureza na bateria. E ninguém sabe o que vai acontecer quando você aumenta a densidade energética da bateria depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos. E um carro dura, em média, no Brasil, 20 anos. Um pouco mais de 20. Então, 23, 24. Mas olha o que aconteceu com o mercado de carro elétrico, por exemplo. Vamos pegar a Alemanha. O alemão é super verde. Super verde. Partido Verde lá tem uma importância gigantesca e tudo. E o alemão, ele preza o equilíbrio fiscal de uma maneira assim extremamente rigorosa. Assim, não se admite déficit fiscal na Alemanha. Na França, até dá para ter um déficit. A Espanha, a Itália, a Grécia. Não na Alemanha. O cara é germânico. Eles estavam dando 7.500 euros de ajuda para carro elétrico. Eles perceberam que ia entrar em desequilíbrio. E eles cortaram, em outubro, os benefícios fiscais para a empresa comprar carro elétrico. Novembro foi o pior mês de venda de carro elétrico dos últimos 20 meses. Na Alemanha. E eles estão falando, pode checar na internet, a informação que eu estou te dando está na internet, que até dezembro ainda vai ter um resquício de vendas de carro elétrico, porque o governo alemão já avisou que o ano que vem o subsídio para particular comprar carro elétrico vai cair 50%. E hoje, se você lê artigos escritos por pessoas neutras, não pela Inside V, que essa sempre torce para aumentar a venda de carro elétrico. Mas assim, eles falam, ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado alemão de carro elétrico no ano que vem. Quando a empresa não tem mais incentivo e o incentivo fiscal para pessoas privadas comprarem vai cair de metade. E o produto não é tão versátil também. Minha opinião, e o alemão gosta de dirigir estrada, minha opinião, possível que o mercado de carro elétrico estacione na Alemanha o ano que vem ao redor de 18%, 19%, que é o que está esse ano. Então, isso na Alemanha, país riquíssimo. Por que no Brasil a gente não viaja tanto de carro? A gente viaja no Brasil muito menos de carro do que o americano ou do que o europeu. Por duas razões. Primeiro, nossas estradas não são tão boas quanto as estradas europeias. Assim, você pega um carro em Paris e você quer ir para a Áustria, você faz 1.000 quilômetros de uma estrada sensacional, respeitando o limite de velocidade, você faz em 8 horas, você para almoçar, você fez em 10. Você fazer 1.000 quilômetros de São Paulo para Brasília não é a mesma coisa. Não é. Segunda coisa, nossas estradas não são as mesmas. O nosso trânsito mata muito. Tem uma estatística de trânsito nosso que é interessante. O Brasil tem hoje 55 milhões de automóveis, 53 milhões de automóveis. Esquece moto, automóveis, 53. A França tem 43. A França tem 4 mil mortos por ano. Sabe quanto tem o Brasil? 40 mil. Ou seja, com um pouquinho menos de frota,
o nosso trânsito mata 12, 13 vezes mais do que na França. Uma frota sucateada também, né? Ou seja, é 10 vezes mais perigoso você andar de carro no Brasil, em média, do que andar lá. Então, eu, por exemplo, se meu filho vai para Brasília, nem passa pela minha cabeça que ele pode ir de carro, vai de avião. Porque é perigoso ir de carro. As nossas estradas são muito perigosas. Então, se você está, por exemplo, em Brasília, e eu vou muito para cidades onde a gente tem rede, é raro você ver uma placa de São Paulo. Você está em Salvador, aqui em São Paulo, você nunca vê uma placa de Salvador. Quem é que vai daqui para Salvador de carro, gente? Só em caminhão. Ninguém. Se você está em Paris, você vê um monte de placa do Sul que é 800 mil quilômetros. É isso aí. E aqui você não vê. E se você está em Marsella, por exemplo, que é 800 quilômetros de Paris, tem um monte de placa 75, que é a placa de Paris. E no Brasil, se você está em Vitória, você não vê carro de São Paulo. Então, a gente roda menos por causa do perigo das nossas estradas. Mas, nas férias, esse ano, teve gente que ficou 6 horas fazendo fila para carregar carro elétrico em postos da Europa. Ou seja, o carro elétrico não é que nem uma televisão a cor. Televisão a cor é muito melhor que televisão preto e branco. A única diferença é o preço. O carro elétrico, ele não é muito melhor. Ele é melhor em alguns aspectos, ele é mais barato, de uso, ele é silencioso, ele não vibra. Para motorista de Uber é sensacional, ele gasta muito menos, ele chega em casa descansado porque o carro não vibra, não faz ruído. Agora, se você quer viajar, é um problema. Por que o chinês, 25%, 28% do mercado esse ano lá vai ser chinês? Por que o chinês não se incomoda? Vai ser elétrico, né? Vai ser elétrico. Por que o chinês não se incomoda? Porque é o seguinte, vamos dizer, eu nasci na final da década de 50, mas você pega um brasileiro de 40 anos, que nasceu na década de 80, você. Quando você tinha 10, 12, 14, 16, 20 anos, você viajava com teu pai de carro. Sim. Não, meu pai não, mas enfim, com a família. Sim. Com a família. Você viajava de carro. Você ia para o Rio de Janeiro, você ia para Curitiba. Eu fui para Porto Alegre, fui para Montevidéu com meus pais. Você viajava. Pra Minas, enfim. Você viajava. É o chinês, que nasceu na década de 80, ele nunca andou de carro até ele ter 25, 30 anos. Porque até o ano 2000 o mercado lá era 2 milhões para 1,5 bilhão de habitantes. Então ninguém tinha carro lá, só quem era do governo. Por isso que tem muito carro long wheelbase lá, né? Porque os caras andavam no banco de trás. No banco de trás, o motorista dirigindo, exatamente. Isso. E sedã. E sedã. Santana long wheelbase, né? Aí o que acontece? Esse chinês, quando ele tem que viajar 500 ou 1.000 quilômetros de carro, ele pega o trem, para ele é normal, porque ele pegava o trem com papai e mamãe. Sim. O brasileiro que não pegava o que, aliás, nem tem trem aqui, como é que ele faz para viajar 500 ou 1.000 quilômetros com carro elétrico? É complicado. Nós temos 3.500 carregadores de carro no Brasil. Você sabe quanto tem a Califórnia? 450 mil. Isso que eu tava... Eu tive uma discussão outro dia numa mesa, falei assim, deveria ter uma lei não, vai, puta, o Estado se metendo. Mas, vamos lá, o Estado se metendo. Cada 100 carros que você vende elétricos, você põe 10 carregadores. Você acha que isso passa? Você como um vendedor de carro elétrico. Não passa. Não tem, gente, não tem mercado. Não, mas se você vendeu 100, pôs 10. O problema é que o carregador você precisa é em postos e é carregador rápido, que custa uma fortuna. Sim. Quem investe não é a gente, são redes. Eu tive uma reunião com a Raizen uma vez, no board, e eles queriam pôr postos de carga elétrica na cidade de São Paulo. Eu falei para ele, olha Estados Unidos e Europa, posto de recarga de carro elétrico funciona nas estradas. Nas cidades, quem é que vai ficar parado 2 horas carregando o carro aí? Tem que ser rápido. Não, eu estou falando mesmo rápido, é 1 hora. E às vezes tem fila. É, isso aí. Então o que acontece é o seguinte, é impraticável. Então, você carrega em casa. Você pega, por exemplo, na França. A França esse ano vai dar 20% de venda de carro elétrico. O francês, o burocrata francês, ele percebeu que quando a venda de carro elétrico estava aumentando, o subsídio estava começando a ficar uma fortuna. Como o francês não é alemão, em vez de cortar o subsídio, eles fizeram uma lei diferente. A partir do ano que vem,
carro acima de 2 toneladas vai pagar uma multa, chamada malus, de 10 a 40 mil euros. E aí, o burocrata francês fez a conta. O ano passado, esse ano, vai vender 400 mil carros na França acima de 2 toneladas. Vezes 15 mil euros, ok, eu consigo pagar o meu subsídio. Bom, isso é conta de burocrata. O que vai acontecer na França é o seguinte, o ano que vem, ninguém vai comprar carro acima de 2 toneladas. SUVs elétricos, ninguém vai comprar. Porque o cara vê o peso do carro, os próprios fabricantes. Ó, tô lançando meu carro pesa 1.950, meu carro pesa o carro a gasolina. É o que acontece com o IBT de caminhonete para não trocar a CNH. Exatamente. Conclusão, a venda dos 400 mil carros que eles acham que vai vender 100 mil. E vai dar um nabo sem tamanho em 2024 no governo francês esse subsídio, que eles vão ter que corrigir em 2025. Não tem jeito, conforme a venda de carro elétrico sobe, o subsídio tem que cair. E o subsídio caindo, por enquanto, as pessoas compram menos. Pode ser que mude. Mas a gente achar que o carro elétrico vai substituir o carro a gasolina, não. Uma parte da mobilidade humana vai ser elétrico, outra não vai ser. Por que eu vendo o carro elétrico? Pelo seguinte, primeiro, a China tem um preço extremamente competitivo para carro elétrico, porque eles começaram a tecnologia antes. Eles estão adiantados nessa tecnologia. E eles são, de longe, esse ano vai vender 10 milhões de carro elétrico, 7 na China, 2 na Europa, 1 nos Estados Unidos e 0,5 em todo o resto do mundo, inclusive Japão, Austrália, América do Sul, etc. Ou seja, eles fazem 7 milhões de carros elétricos, mais do que eles exportam, ou seja, eles têm um custo super competitivo. Segundo, as marcas europeias não conseguem vender carro elétrico no Brasil porque elas são bem mais caras em termos de preço de custo do que as chinesas. E você pode ver, nenhum carro europeu, vamos dizer, de combate, vende aqui. A Peugeot acabou de baixar o preço do 208. Eu ia chegar nisso. Mas isso é porque eles têm estoque aqui que precisa vender de qualquer jeito. Não vão mais trazer. Mas que margem é essa que tinha Então, de 100 mil? Não é. Agora estão perdendo dinheiro. O Peugeot 208 elétrico em Paris, na França, custa 38 mil euros. Numa conta burra seria... 38 mil euros, lá o IVA é 20%. Então você faz 38 mil, você tira 20%, 32, 31 mil euros. A 5,30, 160 mil reais. Se acrescenta 40% de carga tributária no carro elétrico no Brasil, com 0 de alíquota de importação, 220. Acabou, a conta é essa. Então, o preço normal, para você pode olhar qualquer carro elétrico. Você faz a conta, você pega o preço de lista na Europa, pega um Volvo, pega um BMW, você pega o preço de lista na Europa, você tira 20% e você agrega 40%. E você vê o preço no Brasil, a conta bate. Porque despesa de logística tem lá, tem aqui, margem da rede tem lá, tem aqui, essa conta funciona. Obviamente no país de origem da marca, né? Porque na Alemanha é um pouquinho mais caro, um Peugeot, um pouquinho mais barato, depende do mercado. Mas dá uma ideia, e se não for, mais ou menos 5%, bate. Quando você vê um carro aqui sendo vendido mais barato que lá, e lá tem 20% de imposto, aqui tem 40%, aqui estão perdendo dinheiro. Então, tem estoque, tem que vender, vou queimar e não trago mais. Então, no Brasil, nenhuma marca vende carro elétrico de volume europeia. Só chinês. Só vai ter marca chinesa. E esse mercado, agora vai aumentar a alíquota 10%, etc., ele vai ser completamente dominado por chinês. Não tem jeito, porque o carro chinês é mais barato, porque eles fazem 7 milhões, a mão de obra é mais barata, a bateria é mais barata, então não tem jeito, não tem jeito.